Oi, senhor, crianças, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai estar estudando a lição 6 do segundo trimestre de 2020 das lições da CPAD para a classe de pré-adolescentes, que abrange a faixa etária de 11 e 12 anos. E aí, vamos começar? Hoje o tema da lição é muito legal, muito interessante, que é o dom de operar maravilhas. É um dom que a gente não vê, talvez, tanto, mas ele é um dom muito especial e que a gente precisa pedir a Deus que ele opere mais nesse dom nas nossas igrejas. E eu vou mostrar já já por quê também. Tá certo? Vamos orar para começar? Vamos? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado pelo teu amor por nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos ajudado até aqui. Muito obrigado, Senhor, por todo o teu cuidado, meu Senhor, mesmo durante essa pandemia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Queremos te pedir pelo mundo, para que o Senhor possa estar fazendo essa pandemia passar o mais rápido possível. E queremos te pedir, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas e doentes, Senhor. Que o Senhor esteja curando elas, que o Senhor esteja restaurando a saúde delas, Senhor. E que o teu nome possa ser glorificado, Senhor. Mesmo durante esse período, Senhor. Que o Senhor esteja com a gente em tudo. Continua abençoando a nossa igreja, continua abençoando o nosso país. Que a gente possa ver, Senhor, o nosso país sair dessa situação. E que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, Senhor. Para que a gente possa cada vez mais manifestar o teu reino aqui na terra. Te pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. E te pedimos que o Senhor abençoe essa aula. Que essa aula possa ser uma bênção tanto para todos que estão ouvindo, como para mim, como para várias outras pessoas, Senhor. Que o Senhor possa estar semeando a tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vamos começar a nossa lição? A gente vai estar ali falando sobre o dom de operar maravilhas. E esse dom, ele foi dado para a igreja para muitos propósitos. E a gente vai descobrir algumas verdades sobre esse dom. A primeira coisa que a gente tem que descobrir é que o dom de operar maravilhas, por mais, digamos, óbvio que seja, a gente tem que discutir que ele é um ato do poder divino. Por que a gente vai discutir isso? Já já a gente chega nesse ponto e a gente vai mostrar o porquê. Outra coisa, o dom de operar maravilhas, ele manifesta o poder de Deus. E isso é muito importante para a gente cumprir o nosso ID. E também a gente vai ver que os milagres, muitas vezes, os milagres eles acontecem como manifestação da compaixão de Deus. E não por outras coisas que a gente vai discutir mais na frente, tá bom? Vamos lá. A Bíblia é um livro repleto de milagres. A gente tem a criação do mundo, que já é um milagre sobrenatural. A gente viu o dilúvio, que é um milagre. A gente viu, quando a gente lê a Bíblia, a abertura do Mar Vermelho. A gente viu a queda dos muros de Jericó. Jesus ressuscitando Lázaro. Jesus transformando água em vinho. Então a Bíblia é repleta de milagres. Desde o Antigo até o Novo Testamento, a gente sabe que a Bíblia tem milagres de canto a canto, de Gênesis e Apocalipse. Mas o que é milagre? Milagre, segundo a definição do dicionário, é um fato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. É um acontecimento espantoso e um fato que causa admiração e surpresa. E no ambiente religioso, é qualquer manifestação ou intervenção da presença divina na vida humana de forma sobrenatural, tá? Isso é um milagre. Então a gente vê que o milagre ele é a manifestação de Deus. Eu particularmente tenho para mim que só a nossa existência já é um milagre. Imagina Deus pegar do pó da terra, moldar um boneco, que a gente era um boneco, né? Adão era um boneco. E aí ele vem, sopra nas nossas narinas e a gente se torna um ser vivente. Isso já é um milagre. A criação,
A criação do mundo pela palavra de Deus já é um milagre. Então, o que são os milagres que a gente vive hoje? Eu acredito que nada mais são que a ação do poder de Deus de uma forma diferente daquilo que a gente está acostumado a ver todos os dias. Então, viver já é um milagre. E quando acontece uma coisa que a gente realmente considera um milagre, realmente é uma intervenção especial de Deus no mundo. Porque Deus vive agindo. A palavra de Deus diz que a gente vive, existe, subsiste por Ele. E milagre não devia ser uma coisa assim tão assustadora como a gente conhece. Até porque a gente é filho de Deus. E como Deus é esse ser extraordinário que Ele é, para Ele fazer milagre é isso. E para a gente não ficar só com os exemplos dos milagres da Bíblia, eu trouxe uma pessoa muito especial para a gente aqui, que ele já foi professor dessa classe quando eu passei por ela. Eu acredito, não, quando eu passei por ela não, mas num período bem próximo quando eu passei por ela, ele já foi meu professor, não nessa classe, mas nessa classe de 13 e 14, que é o nosso tio Miquel. Você conhece o tio Miquel? Eu vou deixar ele com vocês agora um pouquinho, tá certo? Show. Fala, tio Miquel. Olá, boa noite a todos. Mário César, Cezinha, né, para nós. E a galera aí, os meninos da classe Gideão, essa turma aí de 11, 12 anos. A paz do Senhor para vocês todos. Espero que estejam se cuidando, né, as devidas precauções aí, obedecendo aos pais de vocês e as recomendações todas. Que vocês aproveitem bem esse tempo que vocês estão em casa aí, longe da galera, longe da escola, da igreja. Aproveitem bem esse tempo com dinâmicas, com brincadeiras virtuais. Procurem interagir com os colegas da igreja, do colégio também. Se movimentem e criem grupos aí, brinquem. Mas acima de tudo, aproveitem bem esse tempo também, principalmente para fazer seus devocionais, para ler a Bíblia, para ler livros em casa, para ler a lição da escola dominical, ler bons livros. Aproveitem bem esse tempo, que seja um tempo que traga lições, aprendizados para nós todos, tá certo? Paz do Senhor para todos. Eu me sinto muito à vontade de conversar com vocês. Tive a oportunidade, o privilégio de Deus de ser professor aí da classe Gideão durante muito tempo. E tem uma turma aí que hoje está na casa dos 18 a 20 anos, que foram meus alunos na classe Gideão, nessa faixa etária aí. Fiquei muito feliz de ter a oportunidade de compartilhar, colaborar com o Cezinha, com vocês aí na classe, num assunto tão importante, tão espiritual, tão gostoso, como é esse assunto dos dons espirituais, dons ministeriais, dons espirituais. É um assunto sempre muito bom a gente estar relembrando, e em especial para esse próximo domingo, falando do dom de operação de maravilhas. É um dom muito raro, né, pouquíssimo visto na igreja. As pessoas priorizam mais e chamam de excelente o dom de profetizar, o dom de falar em línguas, variedade de línguas, né? O dom de operação de maravilhas é um dom muito extraordinário, né? Atributos de Deus comunicáveis muitas vezes são transmitidos para os seus servos em situações extraordinárias, especiais, onde Deus quer glorificar o seu nome, manifestando fenômenos e eventos especiais da natureza. E eu, nessa faixa etária que vocês estão aí, 11, 12 anos, eu tive a oportunidade de ouvir muitos relatórios, testemunhos vivos de pessoas conhecidas nossas, irmãos conhecidos meus, né, missionários, pastores que eram conhecidos assim, visivelmente. Não é uma história que eu ouvi na internet, que eu li no livro, mas eram pastores e missionários que foram meus pastores, missionários saídos daqui da Igreja do Farol e que iam para um campo missionário. Todo ano era uma expectativa, a gente já ficava certo que os missionários iam voltar para a convenção para contar os milagres que Deus tinha feito no campo missionário. O pastor Carlos Gomes, um jovem pastor que é pastor em Penedo hoje, foi um missionário na Argentina e em outros países. O pastor Claudionor, pastor Eronildes, o pai do Ezequiel, que foi coordenador da mocidade, pastor Luiz Pereira e outros pastores mais antigos, e ainda hoje Deus continua fazendo. Mas eu lembro da minha adolescência em que esses pastores contavam milagres e maravilhas, fenômenos, coisas sobrenaturais aconteciam na natureza mesmo,
e eventos assim como carros andando 60, 70 quilômetros de distância sem combustível, com o tanque seco, zerado, porque havia um propósito para glorificar a Deus, para um pastor ir operar um milagre de cura na vida de alguém. Então foram muitas histórias bonitas que eu ouvi. E eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque agora há pouco aconteceu com a minha família, com o meu pai em particular, um evento que eu considero sobrenatural, eu considero um dom de operação de maravilhas, que nesse caso foi o próprio Deus quem resolveu agir para trazer um livramento para o meu pai. Meu pai estava chegando de viagem, voltando de Tanque d'Arca, uma cidade aqui pertinho de Alagoas, né? Depois de Maribondo, ali aqui em Alagoas mesmo. E ele estava voltando de viagem, por volta de 1h30 da manhã, ele estava passando ali em Satuba, próximo a Mafrial. E ele se envolveu num acidente, tinham 2 animais na pista, 2 bois, assim, grandes já. E ele foi desviar de um, bateu no outro, bateu muito forte, uma pancada muito forte. Destruiu a frente do carro todinha. O Cezinha tem algumas fotos, não sei se vai conseguir passar para vocês, mas destruiu bastante a frente do carro, inclusive as partes internas do motor, radiador, aquele bloco de velas ali em cima, a parte elétrica do motor foi totalmente danificado. O carro não tinha a menor condição de sair, nem sequer de pegar na partida, de amassado que ficou a suspensão, a parte dianteira, e partes internas do motor ficaram danificadas mesmo. E meu pai parou assim assustado, como era de madrugada, um local muito esquisito. Ele não se deu conta da gravidade da batida, ele ficou bem, estava de cinto direitinho, não sofreu nenhum acidente. E ele olhou, viu o que tinha acontecido, bateu no animal, não tinha o que fazer, ele estava sozinho no carro. Ele simplesmente foi lá, deu a partida no carro e veio de Satuba até aqui a Fernandes Lima. Entrou ali em frente ao quartel, foi em direção ao Pinheiro, que é a casa dele, e a poucos metros da casa do meu pai, o carro simplesmente estancou, parou de funcionar. O carro dormiu lá, ele chamou o meu filho Marcelo, que mora ali perto, eles foram lá no local do acidente, viram o que tinha acontecido, tiraram fotos, chamaram perícia e vieram para casa no lugar para dormir. No dia seguinte, chamou o guincho, o socorro, né, do seguro do carro, e o guincho veio, e o rapaz estava operando o guincho, colocando o carro em cima do carro, não acreditou e disse isso verbalmente: o senhor está contando, eu vou respeitar o senhor, mas eu não acredito que esse carro tenha rodado mais de 30 quilômetros desse jeito, sem radiador, sem vela, sem nada. O carro não tinha radiador, não tinha refrigeração, não tinha ventilação, foi todo destruído o radiador do carro, foi destruído o bloco de velas da ignição da partida do carro, a suspensão do carro dianteira estava completamente danificada, e meu pai veio dirigindo com esse carro de Satuba até Maceió, subiu a ladeira de Satuba todinha, passou pelo Catolé ali, subiu a do Valdo Gormonteiro, o tabuleiro todinho, desceu a Fernandes Lima. Quando chegou no Pinheiro, na entrada do quartel do Exército, alguns metros depois o carro parou já próximo da casa do meu pai. Eu acredito, eu considero isso um fenômeno, uma coisa sobrenatural que Deus operou agora, esse ano. Foi um pouquinho antes do retiro, um pouquinho antes do carnaval que isso aconteceu. Dou glória a Deus por isso, né? Foi uma coisa assim extraordinária. O cara do seguro não acreditou que o carro tivesse andado. Quando chegou na oficina mecânica, o mecânico que ouviu o testemunho do meu pai, o chefe da oficina, chamou todo mundo em volta. Foi uma coisa assim extraordinária, muita gente glorificando a Deus. Quando levantaram com uma máquina, com um negócio hidráulico lá, conseguiram arrancar o capô do carro, que viram como o carro estava danificado por dentro. Foi motivo assim de muita brincadeira entre eles lá, alguns duvidando, mas muita gente inclusive glorificando a Deus, porque um carro naquele estado tinha andado mais de 30 quilômetros até chegar em Maceió em paz, em segurança, sem fumaçar, sem esquentar, sem nada. Meu pai é servo de Deus, é um presbítero da igreja lá no interior, e não é mérito nosso, não é mérito dele, da minha família, de ninguém. É única e exclusivamente Deus, quando quer intervir na natureza, em qualquer circunstância, provocar um fenômeno, acalmar uma tempestade, fazer cessar uma avalanche, uma tormenta, uma tempestade, um deslizamento, conceder livramento a alguém em meio a uma situação assim extraordinária, inusitada, impossível, humanamente falando. Deus faz isso, e isso é a operação do dom de maravilha. Deus abençoe vocês, vivam aí, guardem essa experiência, procurem outras experiências a respeito disso, e que o nome de Deus, de Cristo, seja sempre glorificado. Amém. A paz para todos. Olha lá. Para vocês entenderem como o Miquel tinha falado aqui,
Ele mandou as fotos de como ficou o carro. Tenta a situação. Isso aqui é uma peça fundamental de resfriamento do carro. Quando isso aqui está quebrado, o motor não esfria e o motor fumaça e depois para. Então, percebam, ele andou 30 km com isso aqui quebrado. E não foi só isso. Aqui dentro tinha coisas de um motor que são essenciais, como o sistema de vela, que estava quebrado. Gente, não tem explicação. Foi milagre mesmo. Então a gente vê que milagres não são só coisas para hoje. São coisas para os tempos antigos. São coisas para hoje também. Deus continua realizando milagres. Ele também pode fazer milagres na sua vida, na minha vida, como Ele quiser. Agora, a gente precisa ter uma consciência de uma coisa. Deus pode usar eu, você e qualquer outro cristão para realizar milagres. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. A gente precisa ter consciência que o poder não é nosso. Não é pelo fato de a gente ser cristão, bonitinho, santinho, que a gente vai realizar um milagre. É simplesmente pela misericórdia, graça e o poder de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá na carta de Efésios. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticarmos. Para que nós as praticássemos. Ou seja, Deus já tinha preparado de antemão as boas obras para a gente praticar. Ou seja, tudo que a gente faz de bom, inclusive a operação de milagres, Deus já tinha preparado de antemão. Ou seja, Deus já tinha preparado isso antes e nos dá poder hoje para realizar essas coisas. Toda a glória, todo o poder, toda a adoração é dele. Entendeu? Olha o que Jesus disse também em João 15,5. Eu sou a videira e vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não podem fazer nada. Deu para entender? Agora, a gente sabe que os milagres vêm de Deus, mas tem pessoas que querem trazer esse respeito, essa veneração para eles. E esse é um problema que a gente encontra muito nos nossos dias. E não só isso. Pessoas que não realizam milagres, fogem a milagres para se engrandecer, divulgar seus ministérios, divulgar igrejas, divulgar nomes de pastores e tantas outras todas as outras hierarquias eclesiásticas que a gente vê por aí afora. E isso é totalmente errado diante da palavra. A gente vê aqui na Bíblia que surgirão muitos falsos profetas, e esses falsos profetas enganarão a muitos. E esse tipo de engano também é através de falsos milagres. Eu mesmo já conheci uma pessoa que ela disse que na rua dela tinha um senhor que se fingiu de paralítico, ou seja, de cadeirante, de pessoa que usa cadeira de rodas, dentro de uma igreja, que eu não vou dizer nome aqui, para fingir que estava sendo curado ali naquela igreja. E o pessoal da rua ainda tirava onda com esse senhor, falando que ele tinha sido curado quando ele nunca foi paralítico. Então a gente vê que isso também é presente nos nossos dias. A gente vê que os milagres de Deus são para hoje. A gente sabe que Deus quer fazer milagres. E isso depende também da nossa fé, que Deus quer que a gente tenha fé que isso aconteça. Mas a gente também tem que ficar ligado para não acreditar em todo mundo que sai por aí dizendo que faz milagres. Que a gente fique ligado, que vocês fiquem ligados. E lembre-se, nossa regra de fé e prática, aquilo que a gente tem que se basear é a Bíblia. Se alguém aparece por aí, fazendo milagre, fazendo maravilha, mas não está seguindo a palavra de Deus, e que não está reconhecendo Jesus do jeito que ele deve ser reconhecido aqui na palavra,
não é para ser seguido, tá certo? Vamos lá. Os milagres também servem para gente manifestar o reino de Deus para as pessoas. Mas vem cá, o que é reino de Deus? Vamos passar direitinho. Às vezes a gente não para pensar quão importante é essa mensagem do reino de Deus. Para a gente ter ideia, o próprio Jesus, o início da pregação de Jesus foi ele dizendo que a gente precisava se arrepender porque era chegado, e é chegado até hoje, o reino dos céus. Então perceba que isso era um centro da mensagem de Jesus. Mas vem cá, se o reino dos céus é chegado e Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o ungido, o escolhido por Deus para estabelecer esse reino na terra junto com seus discípulos. A própria palavra de Deus diz que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que muitas vezes a gente não considera assim? Muitas vezes, às vezes a gente vê as pessoas reconhecendo só Jesus como aquele que perdoa os pecados, aquele que dá aquilo que a gente precisa. E não estou dizendo que ele não faz essas coisas, ele faz. Mas Deus e Cristo, ele tem um papel bem claro. O apóstolo Paulo, toda vez que estava escrevendo nas suas cartas, faz a menção bem clara que Jesus é o nosso Senhor. E aquele exemplo específico fala de uma palavra grega que fala sobre um senhor de escravos. Ou seja, uma pessoa que tem o poder sobre a vida e a morte de alguém. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo estava reconhecendo que Jesus era senhor dele, ele tinha poder sobre a vida e a morte dele. E muitas vezes a gente não segue Jesus assim. Muitas vezes a gente não reconhece que o reino de Deus é estabelecido através de Jesus e através do Espírito Santo, porque a única forma da gente viver no reino de Deus é sendo conduzido, sendo guiado pelo Espírito Santo. E a gente não vive assim. Então que a gente possa entender mais disso. Que a gente vive num reino. E a partir do momento que a gente aceita Cristo, a gente tem que estar disposto a obedecer a Ele como se Ele fosse um rei, porque Ele é de verdade. E esse reino que Jesus prega, ele se manifesta através de milagres. Olha que Nicodemos disse para Jesus quando ele viu os milagres que Jesus realizava. Nicodemos veio a Jesus à noite, e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então veja que os milagres mostram que Deus está se manifestando ali. Entendeu? Como eu disse a vocês, Deus está no controle de todas as coisas e todas as coisas foram feitas por ele. Mas quando Deus realiza um milagre, parece que as pessoas acordam. E sabe, isso é muito importante. Por quê? Quando as pessoas acordam e veem o reino de Deus, elas têm a tendência a tomar uma decisão. Ou elas reconhecem que Jesus é Senhor e Salvador e veem que Deus está ali perto e quer delas um compromisso com Ele, um compromisso com Cristo, ou elas vão continuar no pecado, vão continuar no erro e vão para o inferno. Então, o pecado, ele escancara o reino de Deus e mostra às pessoas que elas precisam tomar uma decisão para Cristo. Elas mostram para Deus, faz acordar eles dizendo que Deus é real, que Deus é verdade na prática, porque muitas vezes a gente vive dizendo que Deus é real, mas a gente não age como se Deus fosse. E os milagres, eles são uma forma da gente acordar também. E outro versículo que colabora com a gente, mostrando que os milagres são sinais que Jesus é o Filho de Deus. Jesus realizou, na presença de seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos, os sinais foram escritos, ou seja,
Aqueles sinais servem para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o ungido, o rei prometido, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Percebe que o milagre ele tem a capacidade de fazer você acreditar em Deus, ressuscitar sua fé. E aí, quando você tem a sua fé ressuscitada em Deus, você começa a se entregar para Cristo e reconhecer que Ele é real e que Ele quer que você se entregue a Ele e siga Ele. E outra coisa, a partir do momento que a gente crê, também é nossa responsabilidade pedir a Deus que realize esses milagres. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Marcos capítulo 17, capítulo 16, versículos 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, que não deixa de ser um milagre. Falarão novas línguas, que é outro dom, mas não deixa de ser milagre. Pegarão em serpentes, ou seja, podem ser picados por serpentes, como o próprio apóstolo Paulo foi, venenosas, e ele não morreu, que é um milagre. Se beber algum veneno mortal, não lhes fará dano nenhum, outro milagre. E imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Está falando do dom de cura, mas também não deixa de ser um milagre. Entendeu? Então, estes sinais acompanharão os que crerem. Também é nossa responsabilidade, e deve ser uma coisa até automática, do fato de crer em Jesus e seguir a Cristo, a realização de milagres. E aí a gente pergunta, por que esses milagres não estão acontecendo nesses dias? Por que talvez a gente não tenha visto tantos milagres assim? Que a gente possa avaliar a gente, ver como é que está a nossa vida com Deus e pedir a Deus que faça esses milagres aparecerem. Que a gente tenha fé, que Deus possa fazer esses milagres, inclusive na nossa vida diária. E Ele vai se revelar na vida da gente. Pode ter certeza. Agora, a gente tem que lembrar de uma coisa. Os milagres não são para a gente, para benefício próprio. Não serve para promover ninguém. Não serve para promover uma igreja específica. Não serve para abençoar a gente mesmo, ainda que Deus tenha misericórdia da minha gente e manifeste seus milagres pela gente quando a gente pede e quando a gente não pede também. Às vezes só a gente desejar, Deus faz, como a palavra de Deus diz, Deus faz muito mais do que a gente pede ou pensa. Então milagres acontecem quando a gente crê em Deus e isso mostra o cuidado de Deus pela gente. Mas a gente não pode usar isso para se promover. Como a palavra de Deus diz lá. Amém. Louvor, glória, honra, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam dados ao nosso Deus. Nada pra gente, tá certo? Mas, sabe qual um estopim bem clássico de todos os milagres? É a misericórdia. Jesus realizava os milagres de cura, de libertação, de transformar água em vinho, porque ele se compadecia das pessoas. Ele tinha misericórdia das pessoas, sofria aquilo que aquelas pessoas estavam sofrendo. Ele se reconhecia naquelas pessoas, via o quanto elas estavam sofrendo e resolvia realizar aquele milagre para abençoar aquela pessoa. Olha aqui em Marcos 8, 2 e 3 diz. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? Milagre clássico, que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Olha o que Jesus disse. Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Se eu mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque algum deles vieram de longe. Veja que aquele milagre tão grande que deixou Jesus tão famoso veio do sentimento de compaixão que Jesus tinha por quem seguia ele. Então veja que o milagre era realizado por compaixão. Se a gente for lá em Lucas, capítulo 7, versículo 13, se vocês quiserem abrir na Bíblia de vocês, vocês podem abrir. Lucas, capítulo 7, versículo 13. Diz assim,
Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela, ou muita compaixão dela. Quem é ela do texto? Era a viúva de Naim. A viúva estava trazendo seu único filho falecido, tinha morrido, para ser sepultado. A viúva estava saindo da cidade para sepultar o menino e Jesus chega na cidade para pregar o evangelho. E quando Jesus vê aquela mulher, ele se move de compaixão com ela. Ele teve muita pena dela, como diz o texto. E aí, por causa da pena que ele teve dela, por causa da compaixão que ele teve dela, eu falo pena, não é no sentido pejorativo, tá? Não é no sentido ruim. Jesus sente pena de verdade, com coração, com compaixão. Ele sentiu pena daquela mulher e ressuscitou o filho dela para que aquela mulher não ficasse desamparada. Então veja que muitos milagres, eu acredito que todos eles tenham sido feitos por compaixão de Cristo e compaixão de Deus por nós. Olha outro milagre que mostra a compaixão de Jesus. Um leproso se aproximou de Jesus e disse de joelhos: se queres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Isso é um milagre de cura. Mas olha como Jesus se moveu. Foi de compaixão por aquele leproso. Então lembrem-se, a gente precisa pedir a Deus que mostre esses milagres. Mas antes de pedir a Deus que mostre milagres e que Deus nos use através de milagres, que a gente possa pedir que Deus nos encha de amor pelas pessoas. E aí sim, quando a gente faz as coisas por amor, a gente tem uma tendência muito menor de não levar essas coisas para si mesmo e glorificar a Deus. Tá certo? Então, resumo da lição. A gente precisa ter um equilíbrio entre não crer em milagre de jeito nenhum, porque tem até igrejas que dizem que milagres não são para o dia de hoje, e o fato de crer em mais milagres e acabar entrando numa enrolada de alguém que está se utilizando de milagres verdadeiros ou até falsos para se aproveitar das pessoas. Então a gente precisa ter esse equilíbrio e pedir a Deus sabedoria e discernimento para que a gente não possa cair em mentiras, mas também não possa deixar esse dom de lado, que é tão importante e tão poderoso para poder ressuscitar a fé das pessoas. Outra coisa, é nosso dever como cristão buscar o batismo no Espírito Santo, e se você não foi batizado no Espírito Santo, busque. É muito bom, pode ter certeza disso. É uma das melhores coisas que Deus faz na vida da gente, depois de salvar, com certeza. E a melhor coisa que Deus faz na vida da gente é salvar a gente e trazer a gente para perto dele, para ser filho dele e para ser cuidado por ele e a gente obedecer a ele também. Mas depois disso, o batismo do Espírito Santo é fantástico. Busquem a Deus, falar em outras línguas, busquem dom de profecia, dom de sabedoria, dom de curar e busquem o dom de operar maravilhas também. Que Deus quer operar a gente em maravilha. Operar a gente em maravilha é um negócio meio estranho. Mas Deus quer operar maravilhas através de nós. Certo? E isso, Deus quer que a gente opere maravilhas, mas num ambiente de misericórdia. Deus quer que a gente se compadeça das pessoas. E aí sim, Deus nos use para fazer milagres pelas outras pessoas. Tá certo? É isso que eu queria deixar para vocês. Obrigado por ter assistido. Glória a Deus por isso. Vamos orar para terminar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia por nós, Senhor. Muito obrigado por nos amar de uma forma tão especial e tão maravilhosa, Deus. Muito obrigado por mover céus e terra por causa do teu amor, através dos teus milagres, Senhor. Muito obrigado por ser esse Deus tão grande e por querer se mostrar grande para a gente. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados. E Espírito Santo, batiza com teu Espírito, Deus, aqueles que estão assistindo essa aula e que não foram batizados ainda, Senhor. Batiza no teu Santo Espírito, Deus. Manifesta os teus dons sobre eles, Senhor. Manifesta os dons de novas línguas. Manifesta os teus dons, Senhor, que aqueles dons que o Senhor quer que eles utilizem para a glória e honra do teu santo nome.
E, Senhor, também manifeste em nós, inclusive em mim, Senhor, eu te peço, e na vida desses meninos, o dom de operar maravilhas também, Senhor. Que essas crianças possam ver, Senhor, o Senhor agindo através da vida delas, através da vida de outras pessoas, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que a fé de muitas pessoas acorde para te aceitar como Senhor e Salvador e para se reconciliar contigo, Deus. É no nome de Jesus que nós te pedimos isso e já te agradecemos. Amém. Deus abençoe e até a próxima.